Continuamos nosso estudo no Novo Testamento, segundo item do nosso primeiro ponto. O mais emblemático caso é o suicídio de Judas Iscariotes. Ele fizera parte do colégio apostólico, está em Lucas 6,16. Sua função de tesoureiro requeria integridade. No entanto, ele furtava as ofertas que eram lançadas na bolsa. Sua ambição por dinheiro foi uma das motivações para entregar Jesus. Culpado por trair o inocente, enforcou-se. Mateus 27, versículo 4 a 5. E como resultado, precipitando-se, rebentou pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram, conforme explica Atos capítulo 1, versículo 18. Cristo já o tinha alertado: ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, em Marcos 14, versículo 21. Então nós observamos sobre o suicídio de Judas, fazendo uma análise, uma comparação entre a traição de Judas Iscariotes e a negação de Pedro. Nós vamos ver que traição e negação tem um mesmo resultado. Tanto a traição quanto a negação faz com que a vítima se sinta totalmente desprezível. Faz a vítima entender que não valeu a pena ter confiado o tempo que viveram juntos, que andaram juntos. A confiança foi desnecessária. Então, tanto a traição quanto a negação têm um peso sentimental de igual forma. Mas a diferença é que a traição de Judas o levou a ter remorso, porque ele vê Cristo sendo preso, caminhando para as torturas, e ele não podia então fazer nada. Por quê? Porque ele havia traído por uma certa quantidade, 30 moedas de prata. Ele vendeu seu amigo, ele entregou seu amigo, e no momento ele usa um beijo, como de costume dos judeus, para saudar Jesus, mas este seria o sinal que ele dava aos inimigos, para que esse fosse então reconhecido como sendo ele o homem à busca. Então, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, e aí ele não teve arrependimento. O seu coração estava fechado para arrependimento, e ele teve então, ao contrário, ele teve remorso. E o remorso o levou ao enforcamento. Ele enforcou-se. Tanto Jesus, ou seja, tanto Judas quanto Pedro, foram advertidos antes do mal lhes chegar.
Para Judas, Jesus, lá no cenáculo, ele fala, enquanto ele está falando com seus discípulos a respeito do momento da agonização, da agonia, mas ele fala que um dos 12 ali deveria o trair, e ele adverte, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. E Judas pergunta, porventura sou eu, Senhor? Então Jesus responde, tu disseste, e o que você tem para fazer, faze-o depressa. Então ele saiu e foi fazer aquilo que estava no seu coração, que era entregar Jesus para os inimigos. Pedro, da mesma forma, Pedro foi advertido por Jesus dizendo, Pedro, Jesus disse, Satanás quis cirandar com você como se ciranda com trigo, mas eu roguei por ti ao Pai. Pedro, não compreendendo, mas sendo também afoito em palavras, ele fala com Jesus, Mestre, eu estou disposto a ir contigo até a morte. E ele dá um parecer de não aceitar as palavras de Jesus, não sabendo Pedro que Jesus estava o advertindo sobre o mal que estava rodeando a sua vida, para o surpreender a uma negação. Então Jesus confirma ainda com suas palavras, dizendo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então isso veio acontecer com Pedro. Quando lá dentro, na casa do sumo sacerdote, a criada perguntou, porventura não é também um dos que andava com ele? Então ele nega, não, eu não conheço, não sei do que está falando. E aí vem um servo e fala também com Pedro a mesma coisa, e Pedro esconjura, Pedro espragueja, e pela 3ª vez vem outro e fala com ele. Aí, quando ele está negando mais uma vez, completando a 3ª vez, ele olha e vê o olhar de Jesus. E aí, ele lembra do que Jesus havia falado com ele. E ele sai chorando amargamente. Mas Pedro, ao contrário de Judas, ele arrependeu, ele foi procurar estar junto com os demais discípulos, enquanto Jesus estava indo para o Calvário, mas depois da ressurreição, Jesus reencontra com Pedro, e ele dá uma palavra de ânimo para Pedro, mas ele repreende Pedro. Antes de dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, ele repreende Pedro. Ele repreende dizendo a Pedro, Pedro, tu me amas? E ele faz essa pergunta 3 vezes para Pedro. E Pedro, por último, Pedro então vai dizer chorando, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Pedro não faz nenhuma lembrança em palavras do momento do episódio da negação, mas Jesus estava vendo dentro do coração de Pedro que ele estava verdadeiramente arrependido daquele mal.
enquanto que Judas já estava morto, foi se enforcar. Ele não procurou, ele não valorizou o tempo que ele esteve com Jesus, aprendendo com Jesus, sabendo que Jesus era o Filho de Deus e que daria sua vida em resgate da humanidade. Mas Pedro pôde compreender, e mesmo vendo seu Senhor ser crucificado, ele espera para ver o que vai acontecer no final de toda aquela história. E por fim Jesus vem ao seu encontro e confirma a grande obra na vida de Pedro. Então é interessante observar as Sagradas Escrituras, porque somente Deus, Ele tem poder para dar a vida e também para tirar a vida. Continuamos nossos estudos. O segundo ponto da nossa lição fala os tipos de suicídio. Então, o primeiro item fala suicídio convencional. O segundo item, suicídio pessoal. O terceiro item, suicídio sacrificial. Então, nesse comentário, nós temos aqui tipos de suicídio e a forma em que a tradição de alguns lugares apresenta e fala aqui a nossa lição sobre o comportamento dessa forma chamada de harakiri, que é um conceito de suicídio que acontece muito no Japão e também uma semelhança de suicídio que aparece ser da mesma forma entre os esquimós. Então nós observamos que o nosso textuário falou que o ladrão ele não vem senão a roubar, matar e a destruir. João 10, versículo 10. O suicídio é considerado um ato de autoextermínio, porque a pessoa mata a si próprio. O suicídio é reconhecido pelos teólogos e por grande parte dos filósofos como um mal considerado de assassinato. É a pessoa matando a si próprio. É crime contra o próprio corpo. É o orgulho, é a alta fase do orgulho. E isso que acontece entre os japoneses dá essa informação, porque quando acontece um ato de grande vergonha, como aconteceu com esse ministro da Agricultura do Japão, sentiu-se extremamente envergonhado e cometeu o suicídio por enforcamento em 2014. Então essa forma de suicídio é um crime contra a própria pessoa. A própria pessoa se acha no direito de se matar. Então nós aprendemos com a palavra de Deus que isto é um mal, faz parte da semente, colocamos aqui, faz parte da semente ideológica do maligno. E esse ato faz com que
as pessoas que têm aproximação daquele que comete esse mal por um ato de grande vergonha, então passa a ser considerado um fato honroso a prática entre os japoneses. Mas isto é porque falta a plenitude do conhecimento da palavra de Deus. Porque Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se tratando de uma ideologia do maligno, nós vamos ver em Gênesis, no capítulo 4, 23 e 24, quando nos fala a palavra de Deus sobre Lameque. Lameque é um tempo de Lameque glorificar a Deus, porque nasce Jabal, o seu primeiro filho, e esse primeiro filho de Lameque, ele é o 7º da geração de Caim. Deus esperava ser glorificado naquele momento. Nós vamos ver que lá na geração de Sete, Enoque, ele é o 7º da casa de Sete, da genealogia de Sete. Enoque anda com Deus. Enoque, ele, por andar com Deus, Deus para si o tomou, ele é o 7º. Nós vamos ver que em toda a genealogia, quando aparece o 7º, Deus é glorificado. Nós já falamos sobre Abraão, sobre Naor, sobre Tera, sobre Naor, irmão de Abraão, porque eram o 7º. E Deus foi glorificado naquela família. E aí Deus levanta então Abraão e revela seus projetos. Então, nesse tempo em que Lameque tem o seu primeiro filho, Jabal. Jabal, sendo o 7º, Deus esperava ser glorificado. Mas aí, ao invés de glorificar a Deus, a tentação chegou. Lameque comete 2 assassinatos. E aí ele canta uma música para suas esposas. Ele canta uma música dizendo: eu matei um jovem por me ferir, um mancebo por me pisar. E aí Caim será vingado 7 vezes porque ele matou seu irmão. Porém Lameque 70 vezes 7. Então Lameque traz para cima de seus ombros uma responsabilidade, invertendo totalmente o requerimento divino a respeito do sinal que ele coloca em Caim. Então Lameque passa a dizer, através daquela ideologia, através daquela música, dizendo o seguinte: todo aquele que matar um, ele passa a ser protegido. Então, essa ideologia devastou o mundo antediluviano. E não ficou só entre os antediluvianos. Nós vamos ver que, além, quando Israel cresce como povo, os povos inimigos aos seus arredores, como no caso dos midianitas, nós vamos ver um sinal disto lá em Juízes capítulo 8, versículo 20, quando Gideão está dando livramento a Israel. Ele prende os príncipes dos midianitas, que eram Zebá e Zalmuna. Então, em hebraico, o nome de Zebá significa matança. O nome de Zalmuna significa abrigo negado. Então, por que isto?
Por que um pai colocar um nome maligno na vida de um filho? É com base nessas ideologias malignas. Então esse é o projeto do diabo, porque ele não vem senão a matar, roubar ou a destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, a prática do suicídio, a prática do assassinato, a prática da matança, isso é para glorificar o reino das trevas. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós já estamos encerrando. Eu espero que sirva como subsídio para a escola bíblica dominical. E se você tem gostado da participação deste vídeo, dê o seu joinha e transmita para outros e convide outros para também participar. Muito obrigado e que Deus continue te abençoando e não falte da escola bíblica dominical.